cachorro latindo aí. Tem um cachorrinho aí querendo participar da aula. Então, por favor, feche o microfone do cachorrinho. Então, vamos começar. Hoje, dia 8 de junho de 2020, estamos dando início à gravação da aula ao vivo número 4, aula de revisão da disciplina Currículo, Cultura e Diversidade. Agradeço muito a presença de vocês aqui, que estarão comigo ao vivo, e depois também agradeço aquelas que poderão assistir à gravação. Sempre eu abro um espaço no início, já que o segundo bloco foi entregue. Espero que vocês tenham tirado todos os pontos daquelas questões objetivas, e eu vou abrir um espaço para tirar alguma dúvida que, porventura, tenha surgido depois da resolução daquelas atividades. Alguém tem alguma questão importante para trazer? Não, eu não. Tá. Muito bem. Então, diante disso, vamos começar, sem mais delongas, o nosso processo de revisão, em que eu, além de ter elencado para vocês os pontos principais que serão objeto da avaliação regular no sábado que vem, presencial, eu vou fazer com vocês agora uma caminhada pelos pontos principais das unidades para que vocês fechem uma noção de conjunto, para que possam estudar e serem bem felizes na resolução da avaliação. E como eu coloquei para vocês, o padrão de questões mais longas eu deixo para as atividades dos blocos, porque vocês fazem em casa, pode fazer em grupo, e a prova no sábado que vem, presencial sem consulta, será feita com questões mais objetivas, visando a otimização do tempo de vocês, e para que vocês não sejam prejudicadas, principalmente quem faz 3, 4 ou até mais disciplinas. E a gente vai fazer, então, na FUMEC, na sede, na Rua Cobre, das 8h30 até a 1h30, salvo engano, não é? Então, vou fazer aquele movimento de compartilhar e a gente vai dialogando a respeito das minhas propostas de revisão, e eu vou perguntando para vocês e a gente vai construindo os nossos conhecimentos aqui. Então, para evitar transtorno, eu vou desligar minha câmera momentaneamente e vou compartilhar uma tela cheia. E vamos fazer um belo de um caminho até às 11h40. A minha tela já está aparecendo para vocês, por favor? Está. Está de um bom tamanho? Sim, para mim está. Tá bem. Então, vamos lá. Haroldo, Oi. esse material já está disponibilizado lá para a gente imprimir? Qual material? Esse que você vai passar agora. Não, eu vou fazer o seguinte, porque é inédito, né? Então, eu acabei de fazer, vou terminar a aula, e a de arte, os slides de arte, eu já mandei o PDF imediatamente. Terminou. Eu já imprimi. Ah, você já fez isso? Já. Que profissional. Você gostou? Gostei. Ótimo. Então, vou fazer a mesma coisa. Tá bom. Exatamente para não cortar a novidade, eu vou mandar na sequência, viu? Beleza. Ótimo. Então, muito bem. Eis aí uma situação muito comum de uma escola décadas atrás, né, no passado, em que a gente tem aí uma sala mista, meninos e meninas, numa típica situação de uma escola em que a arquitetura, a posição das carteiras, a gente não está vendo a atuação da professora, mas uma sala arejada, bastante ampla, mas nós temos aí uma percepção de como o currículo se reflete no cotidiano escolar. Tem a ver com arquitetura, tem a ver com posicionamento das crianças na sala de aula. Então, currículo é um tipo de conhecimento que a gente constrói aqui em nosso curso. Sempre vale lembrar, um curso que tem a nota ENAD de 5, nos raros do Brasil, a distância que tem nota máxima, nós fazemos sempre
e é o que mais me encanta nessa disciplina, exatamente perceber que o currículo, embora não seja objeto de trabalho de vocês diretamente com as crianças, não há um componente curricular chamado currículo, obviamente. Mas ele permeia toda a sua atuação, indicando posturas éticas, posturas estéticas e posturas políticas. Conforme você conduz as escolhas curriculares, se é mais ou menos transgressivo, se é mais ou menos hegemônico, se é mais ou menos de acordo com a perspectiva neoliberal, se é mais ou menos de acordo com a perspectiva mais democrática, nós teremos, então, um efeito na educação das crianças que temos para fazer o nosso trabalho o mais digno possível. Muito bem. Então, hoje nós vamos fazer a revisão. Não teve nenhuma dúvida evidente do segundo bloco. Então, nós vamos partir para uma retomada das unidades, trazendo os conceitos principais para que vocês fixem melhor, em diálogo comigo aqui, aquilo que eu percebo que sejam os conceitos mais importantes discutidos ao longo das 4 unidades do nosso material educativo. Então, vamos sempre lembrar, se a gente tiver que definir currículo, eu trago aqui essas autoras, a Dorziat e a Lima, e elas propõem o seguinte: o currículo representa um instrumento poderoso capaz de preparar os indivíduos para a sociedade existente, para a posição de domínio ou submissão, para a assunção de posições críticas ou alienadas. Nada mais é do que eu acabei de falar, analisando aquela sala de aula numa foto antiga. Eis aí a importância política, a importância estética, a importância ética de nós fazermos uma formação crítica quando a gente discute o currículo nessa disciplina. Aí eu trago Paulo Freire. Não existem, saibam vocês, o tempo todo nós temos discutido isso aqui, nunca se esqueçam, não existe imparcialidade quando a gente trata de questões curriculares na escola. Todos são orientadas por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Essa é uma pergunta que nós devemos sempre nos fazer, e é o que eu sempre faço aqui, há 30 anos atuando como professor, eu sempre me posiciono. A minha base, o meu pensamento filosófico, a forma como eu vejo a filosofia da educação, a minha perspectiva de atuação docente, ela é freiriana, ela é inclusiva ou excludente? Essa é uma pergunta fundamental para nossas reflexões quando nós planejamos cada aula que vamos ministrar, cada projeto que vamos desenvolver para construir conhecimentos junto com as crianças. Essa questão da biblioteca eu vou deixar para vocês lerem depois, é só uma ilustração. E a gente vê aqui, também nessa provocação dessa charge, um determinado tipo de modelo de professora. A criança está se encantando com o mundo lá fora, dentro de uma sala de aula, tem uma janela, a partir dali ela tem contato com o mundo externo, e a professora, sai de perto da janela, você quer ter um futuro, não quer? Ela diz à criança, parece muito melhor lá fora. Então, nós temos que pensar que aí tem uma série de elementos. As crianças estão com uma espécie de viseira, né? Elas só olham para frente, elas estão controladas, tanto aí nesse desenho que tem um aparelho colocado no cérebro, na cabeça da criança, está escrito teste. Né? É uma crítica ferrenha, feroz, à questão de como que nós avaliamos, como que se dão os encontros na sala de aula, que modelo de professora nós temos, nós seremos. Nessa perspectiva, então, sempre eu trago para vocês, é extremamente lúdico e, ao mesmo tempo, constrói muito conhecimento, a gente sempre lança a mão de recursos visuais, auditivos, sonoros, para a gente deixar nossas aulas mais lúdicas, mais interessantes. Então, eu sempre procuro aqui mostrar para vocês que os assuntos que estão no livro, sem nenhuma ilustração, quando a gente lê sozinha, a gente tem uma noção de que aquilo parece indecifrável, difícil, é um texto morto. Mas se a gente dialoga com uma colega, faz um estudo em grupo, em dupla, trio,
ou quando a gente está presente online num encontro como esse, a gente percebe que os assuntos mais áridos podem ficar interessantes. Essa pergunta é sempre orientadora, sempre pergunta a cada ideia a quem ela serve. Eu sempre trago essa provocação em todas as minhas disciplinas, porque de tanto vocês ouvirem e escutarem, lerem, essa repetição um dia encarna em vocês. Não deixem nunca de perguntar o que a ideia do professor Haroldo sobre currículo quer dizer. A quem serve a proposta dele inclusiva? A proposta inclusiva que ele traz nas suas aulas interessa aos poderosos ou interessa às camadas populares, aos trabalhadores, às pessoas como nós, aqui, alunas e professor, que somos trabalhadores, que não detemos os meios de produção? É uma pergunta fundamental. E é um posicionamento nosso político diante das relações de trabalho, diante das nossas relações interpessoais. Ponto de partida, a biografia escolar das alunas de pedagogia. A gente, quando faz aula de geografia, de história, de arte, eu sempre pergunto para vocês, como é que foram as suas aulas de geografia, de arte, de história? Para que vocês possam, então, rever a sua posição lá na educação básica enquanto aluna, para que vocês dialoguem agora com tudo que vocês estão estudando, construindo conhecimentos, para pensarem na posição que vocês estarão daqui a pouco, para quem ainda não atua, diante de 30, às vezes até mais crianças, sendo aquela professora que vai servir de modelo para que elas se espelhem em você, buscando um mundo mais justo, mais fraterno, mais igualitário. Uma boa parte do que as professoras sabem sobre o ensino, sobre os papéis de docente, da professora, e sobre como ensinar, provém de sua própria história de vida e, sobretudo, de sua história de vida escolar. Então, muito tem se pesquisado, essa pesquisa é do ano 2000 e continua valendo, é o Tardif, um pesquisador canadense que eu admiro, que eu usei no meu mestrado. Ele diz o seguinte: por mais que você faça formação, por mais que você estude, por mais que você faça pós-graduação, sempre vai ter muito peso a sua experiência biográfica, aquilo que você tem registrado em sua memória, aqueles modelos que você recebeu enquanto aluna, enquanto você esteve na posição de aluna, estudante, durante a sua vida escolar. Essa imersão se manifesta através de toda uma bagagem de conhecimentos anteriores, de crenças que foram estabelecidas, de representações e de certezas sobre a prática docente. Então, a gente sempre tem ali, na nossa história, uma professora, um professor exemplar que a gente quer imitar, que a gente quer seguir. Ao mesmo tempo, tem vários que a gente não quer como modelo. Professores castradores, professoras rigorosas, professoras conteudistas, professoras que seguiam uma proposta bancária. Destas e destes a gente quer se afastar. Então, modelos sempre seremos. Eis aí a importância da nossa reflexão ética sobre que mundo eu quero que as crianças percebam, que mundo nós queremos construir juntos, o mundo inclusivo ou o mundo da exclusão. Então, essa é uma postura sempre que estará no seu horizonte, enquanto professor atuante, enquanto estiver exercendo essa atividade, seja no espaço escolar ou em outra instituição. Os alunos, as alunas passam pelos cursos de formação de professores e professoras sem modificar suas crenças anteriores sobre o ensino. Isso é uma crítica muito séria que ele faz, porque ele quase que diz o seguinte: dificilmente as suas crenças serão modificadas por formações que vocês façam, a não ser que vocês façam um trabalho, como indica o Paulo Freire, de pensar todo dia sobre a sua prática, sobre a sua atuação, sobre aquilo que você se propõe a ensinar. Paulo Freire propõe, e outros autores, que a gente termina o dia, faça um caderno um diário, um caderno de bordo, em que você coloque o que deu certo no seu planejamento, onde que você falhou, as questões que foram trazidas pelas crianças, porque assim você vai fazendo uma proposta curricular na medida da sua experiência, na medida que você ganha experiência,
você tem a possibilidade de fazer um arranjo transgressivo na escola pública, com mais facilidade, e com menos facilidade, com mais controle. Geralmente a gente encontra resistência em escolas particulares. E os motivos são óbvios, né? Lá você não tem muita autonomia, as relações muitas vezes não são tão democráticas, e as mães e pais, a comunidade é encarada como cliente, e não como um cidadão, uma cidadã que merece uma educação de qualidade. Na escola pública, por ser mais democrática, você, por concurso, você tem muito mais espaço de atuação dentro da sua sala de aula, nas relações com o seu grupo, de tal forma que você possa promover um currículo mais transgressivo do que numa escola particular. Claro que há exceções. Há escolas particulares interessantes, mas isso é muito raro. Ainda hoje, a maioria das professoras aprendem a trabalhar na prática, às apalpadelas, por tentativa e erro. Olha que coisa magnífica. É uma afirmação muito forte. De novo, já trouxe na aula anterior, mas eu repito, porque tem pessoas que não fazem fundamentos da arte. Então, Moreira e Silva nos indicam: desnaturalizar e historicizar o currículo existente é um passo importante na tarefa política de estabelecer objetivos alternativos e arranjos curriculares que sejam transgressivos da ordem curricular existente. A gente, quando pensa sobre que ordem curricular existente, vocês já sabem na ponta da língua que essa ordem curricular da proposta hegemônica, autoritária, muitas vezes ligada à educação bancária, ou ligada a uma ordem curricular mais tradicional, aquela que tem, no modelo europeu, o espelho, enquanto que a gente vira as costas para as experiências afro-brasileiras, indígenas e quilombolas. E também a gente não pode perder de vista as experiências africanas, dos povos originários de lá. Na unidade 1, a gente discute também, com muita ênfase, a formação e atuação. E a gente percebe que o currículo escolar adotado em quase todas as instituições de ensino é um exemplo muito claro. As aulas são estruturadas em disciplinas do conhecimento e as avaliações são feitas para aprovar ou não as crianças e os jovens. Essa é uma estrutura absolutamente convencional. O currículo pode ser, intencionalmente, meio de promoção de um processo educacional que proporcione respeito à diversidade e aos direitos humanos. É a ênfase que essa disciplina dá ao longo das suas unidades. Então, eis que existe um modelo padrão, então compete a nós, a partir da nossa formação crítica e a partir da nossa prática, sempre pensando sobre a nossa prática, estabelecer um currículo que possa promover a diversidade e os direitos humanos. A relação entre cultura e educação. A concepção de cultura foi, continua e sempre será transformada. Atualmente, no século XXI, a cultura pode ser considerada como um conjunto de traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. Se surgir uma pergunta num concurso sobre como que você concebe a cultura atualmente, esse contexto que se apresenta aqui é uma resposta correta. Pensar historicamente na relação entre culturas diferentes, identidade política e educação é o objetivo de uma formação crítica. Sempre nós temos que buscar referências históricas. Houve um tempo que certas ações preconceituosas eram naturalizadas, passa-se um tempo, a sociedade evolui, as relações se tornam mais complexas e algo que era um hábito se torna uma questão denunciada como racismo estrutural. A gente percebe isso que, nos últimos anos, uma série de questões tem vindo à tona. Por exemplo, tratamento. Uma discussão sobre incluir as mulheres toda vez que se fala num conjunto que generaliza, no plural. Se tem um homem na sala de aula, até poucos anos atrás, todo mundo ali era chamado de os professores, enquanto que tinha 39 mulheres e um homem. Hoje a gente é inclusivo, e eu faço questão de vocês perceberem que a gente tem que ser inclusivo nos mínimos detalhes, quando a gente faz uma discussão crítica da gramática, e sendo vocês aqui mulheres, a maioria, eu sempre digo, nós, professoras, ou quando eu tenho um texto,
nós, professoras e professores, aí tem aqui a estratégia de colocar entre parênteses o artigo, a desinência que indica as mulheres e os homens. Isso não é uma questão de detalhe, mas é uma questão política, da gente fazer um processo inclusivo até que a nossa sociedade seja justa igualmente com as mulheres e com os homens. Também nessa unidade a gente discute diversidade e a gente também tangencia essa discussão do que seja uma cidade educadora. Em algum momento, nas aulas anteriores ou nos blocos de questões, eu mostrei para vocês que Belo Horizonte faz parte de um circuito mundial de cidades educadoras. A ideia é você expandir a instituição escolar como lugar privilegiado para ensino e aprendizagem, o processo de ensino e aprendizagem da cultura local, da cultura daquele país, daquele povo, expandir as fronteiras da escola para toda a cidade. Então, o Belo Horizonte, há muitos anos, assinou um belo de um documento em que a proposta lá, num espaço que era muito mais democrático do que hoje, a cidade se alinhou, através do seu governo, naquela época, municipal, se alinhou com outras cidades do mundo, que são cidades educadoras. O que isso quer dizer? Que, na perspectiva de pedagogia social, da educação de Paulo Freire, Belo Horizonte, através da Secretaria de Educação, através da Secretaria de Cultura, do Meio Ambiente, uma série de relações institucionais, busca promover uma formação continuada o tempo todo que acontece na cidade, nas ações, nas práticas de políticas públicas, para que nós tenhamos, então, a expansão da educação para além da formalidade. Então, existem possibilidades dos centros culturais, dos museus, das praças, dos eventos artísticos nas praças, nas promoções por meio de políticas públicas, uma forma de você levar a cultura e a educação ao maior número possível de cidadãos e cidadãs. De tal forma que a ideia de educação na cidade educadora vai para além da formalidade. Nós temos a possibilidade de educar informalmente ou de uma maneira não formal todas as pessoas que se interessam por fazer avançar a sua formação. Embora a formação não seja um nome muito bom, é difícil a gente encontrar outro, né? A sua educação talvez seja até melhor. Muito bem. A diversidade é inerente às cidades atuais e há previsão de aumentar ainda mais no futuro. Claro, a cidade existe uma troca imensa em nível global, então nós temos aqui em Belo Horizonte uma diversidade de culturas, a presença de pessoas que vêm dos mais variados países. Então a diversidade é uma marca das grandes metrópoles. Belo Horizonte não é uma exceção. Por essa razão, um dos desafios da cidade educadora é promover o equilíbrio e a harmonia entre identidade e diversidade, salvaguardando as contribuições das comunidades que a integram e o direito de todos aqueles que a habitam, sentindo-se reconhecidos a partir de sua identidade cultural. Eu, por exemplo, frequento muito o CCBB e há anos conheci um jovem muito alto, deve ter até mais de 2 metros, um jovem haitiano, que depois daquela crise que aconteceu lá no Haiti, que destruiu boa parte do país, ele migrou para o Brasil e é um trabalhador ali no Centro Cultural Banco do Brasil. Embora eu não esteja encontrando com ele nos últimos tempos, não sei se ele estava de licença, mas é um exemplo. Um haitiano aprendeu português, ele fala francês de origem, mas muito esforçado, já estava se expressando à vontade em português, muito esforçado. A cidade estava oferecendo, então, condições para que ele pudesse, mantendo a sua identidade cultural, pudesse atuar aqui como cidadão com os mesmos direitos que nós todos. Devido à própria natureza da pedagogia social, outro diálogo que se estabelece é com os espaços de intervenção socioeducacional, uma vez que a escola já não constitui o único lugar de ensino e aprendizagem, é isso que a gente está propondo, porque a própria cidade, então, se torna e é vista como meio de educação, com a evolução dos estudos sobre cidades educadoras. A gente passa para a unidade 2, onde a gente enfatiza, o tempo todo nós temos feito isso juntos aqui, juntas, currículo e poder têm uma relação profunda. Se eu perguntasse para vocês, como
que vocês me responderiam assim de imediato. Eu pergunto: o currículo é neutro, pessoal? Há neutralidade nas escolhas curriculares? Não deveria ser, né? Não deveria ser? Por quê? Neutro? O currículo é neutro? Refaço a minha resposta. Hã? Refaço a minha resposta. Então, como é que é a sua resposta? Responda, então. Você tem que dar um sonoro sim ou um sonoro não. O currículo é neutro? Nossa, é porque eu estou assim numa dúvida. Gente, mas nessa altura, só brincar com você uma coisa. Se eu fazer aqui serei jocoso. Nessa altura, vocês não podem ter dúvida. Tem que ter coragem. Por tudo que vocês têm visto. O currículo é neutro? Ou seja, ele dá conta de todas as camadas, da elite e dos pobres, das camadas populares. Ele é neutro, ele não afeta diferentemente as duas camadas, a elite e a camada popular? Não, ele não é neutro, não, na minha opinião. Tem que ser de imediato, gente. Eu tenho feito um esforço enorme nessas aulas que a gente tem. Você tem toda a razão, você está certinho. O currículo não é neutro, nunca foi, nunca foi. Ele tem aí, por um trabalho ideológico, ideologia é exatamente isso. Como que você faz a ideia, a percepção de mundo da elite se alastrar pela sociedade afora de uma maneira assim bem capilar e fazer com que a pessoa mais miserável ache que ela está sendo tratada no direito, nas relações sociais, da mesma forma que a elite. Que ele tem acesso aos mesmos espaços, que ele tem a melhor educação, que ele tem a melhor saúde, que a elite recebe, muitas vezes fazendo usufruto de todos os nossos impostos, muito mais do que as camadas populares fazem uso desse imposto. Proporcionalmente, vocês sabem que nós pagamos muito mais imposto do que a elite. Então, nesse sentido, eles inventam um processo que nos iludem através da propaganda, através da televisão, de um bombardeio diário, dizendo assim, não, você pode comprar esse carro de 100 mil, 200 mil em 36 prestações, de R$ 2.000, de 4 mil, porque 2 mil não dá para pagar um carro em 36 prestações, 60 prestações de R$ 4.000. E quem pode pagar uma prestação de R$ 4.000? Muitas vezes a gente não tem nem esse salário, não é? Como professora, como professor. Então, o currículo nunca é neutro. Então, nós temos que fazer sempre uma crítica que o currículo espelha poder. Há uma profunda relação entre currículo e poder, e as nossas escolhas, sempre voltando ao primeiro slide, serão escolhas inclusivas, criticando esse poder, ou exclusivas, se alinhando a ele. Nós temos duas opções aí muito nítidas. Você se alinha com os poderosos ou você se alinha com as camadas populares. Não há outra alternativa. Para ser assim, bastante sucinto. Então, é um campo de luta, é um campo de conflito, de construção e produção de significações e sentido. O currículo, então, é atravessado por relações de poder, sendo necessário reconhecer as forças que aí atuam. Então, nós temos aí, numa educação até bem pouco tempo, uma naturalização, e a estratégia é essa, você naturaliza. O que significa naturalizar? É você tratar alguma coisa que tem a ver com poder como se aquilo fosse absolutamente assim desde a origem dos tempos, desde que surgiu a humanidade. Não, a denúncia que o Paulo Freire nos trouxe há mais de 60 anos é que toda questão na escola, nas nossas relações sociais, são relações políticas. De alguma forma, nós temos aí poder envolvido. Seja aqui um poder entre mim e vocês, seja um poder entre vocês, seja o poder entre vocês e as crianças, seja um poder entre vocês e seus companheiros e companheiras, e vocês e seus filhos. Há sempre um poder aí. O que a gente pode fazer? A nossa proposta aqui, democrática, na FUMEC, é que as nossas relações sejam as mais horizontais possíveis. Espaço para crítica, espaço para participação. Nós oferecemos 4 aulas e as salas poderiam estar cheias, participando, questionando, criticando, apontando dúvidas. Então, existe toda uma possibilidade de ocupação desse espaço no sentido mais horizontal possível. Onde que está o limite?
O limite está em que eu, enquanto professor, certificado, graduação, mestrado, cursos de aperfeiçoamento, você então se torna aquele que vai avaliar os seus trabalhos, vai avaliar as suas atividades, a sua avaliação final, e aí certifica aqueles que tirarem mais de 60 como aprovados e aprovadas. Quem não tirar 60 pontos em 100 fará o exame especial. Isso é um exemplo claro, transparente, de que, por mais que a gente queira ter uma relação horizontal, há uma relação de poder com um degrau, com uma verticalidade. Eu, afinal de contas, trabalho há 30 anos e sou reconhecido pela instituição como aquele que certifica você, que me ouve agora, que assistirá essa gravação depois, como aquele que vai... Eu serei aquele que vai certificar você para ser aprovada ou não nessa disciplina. Simples assim. Disso a gente não escapa. Ao fazer o meu mestrado, passei por uma banca que determinou que eu estava aprovado ou não no meu mestrado. E assim segue as relações institucionais. Se currículo for considerado uma gama de conhecimentos e habilidades, entendimentos e qualidades que os alunos têm de desenvolver ou adquirir, nós questionamos a quem cabe o poder de definir quais são esses conhecimentos, habilidades, entendimentos e qualidades. Pergunto a vocês, quem tem o poder de definir o que você coloca ou não nas aulas de geografia, de história, de português, de ciências? Quem? Respondam imediatamente. Quem que define? Eu. Que ótimo. Quem que falou? Professor. Fui eu aqui, foi a Flávia. Alguém, o seu companheiro que gritou aí. E foi ele mesmo, ele ouviu a pergunta. Exato, e tem que ser assim, tem que ter coragem. Algo que nós temos que fazer é seguir o exemplo dele. Diante de uma provocação, nós já estamos no final do semestre, tem que ter coragem e gritar, sou eu. É claro que nós somos balizados. Primeiro, será você, Flávia, professora e todas que estão aqui, enquanto diplomada ENAD 5 da FUMEC, reconhecido no Brasil inteiro. Você terá o certificado para você se tornar uma candidata a alguma vaga numa escola privada ou fazer o concurso para entrar na prefeitura no estado. E depois com mestrado, doutorado, para tentar numa universidade federal. Nesse sentido, ou numa universidade particular, claro. Nesse sentido, você terá o poder de escolher, desde que você siga, claro, os parâmetros que são os parâmetros institucionais. Nós devemos seguir a BNCC, nós temos um currículo a cumprir. Agora, as escolhas, você tem a liberdade de fazer uma trajetória mais crítica, mais inclusiva ou mais exclusiva. Uma proposta mais decolonial ou uma proposta mais colonizadora. São opções que estão no nosso horizonte. Então, vocês vejam, ao mesmo tempo que tem amarras, há uma flexibilidade. E eu sempre bato nessa tecla. Nas escolas públicas, vocês serão mais livres para fazer esse movimento. E fica óbvio, quando você pensa que, quando a maioria das escolas particulares, salvo as exceções raríssimas, de escolas que são cooperativas, havia aqui uma famosa Copem, ali no Sion, que eu conheci muito, tem uma amiga que eu conheci lá, e a gente é professor na PUC, tem as escolas Waldorf, quando é autenticamente Waldorf, não tem dono, é um coletivo, é uma proposta de gestão coletiva. Tirando essas exceções, somente a escola pública não tem dono, porque ela é pública, obviamente. A maioria das escolas que a gente tem pela cidade tem dono, tem dona, tem proprietário. Então, certamente as relações ali têm muito mais limites do que numa escola pública onde você estará concursada. Nessa direção, essas escolhas são escolhas políticas também. O poder encontra-se sempre associado à legitimação do legislador. Veja, legislador aqui tem a ver com política pública, tem a ver com PCN, LDB, tem a ver com BNCC. Teve toda aquela luta entre 2014 e 2017, vários anos, até chegar à homologação. Aquilo ali foi uma luta política em que, ao bater o martelo em dezembro de 2017, o governo Temer deixou claro ali que venceu a tendência neoliberal na BNCC. Isso vocês têm que ter clareza. Não se iludam. Houve avanços? Claro. Muitos avanços. A criança é muito mais bem atendida aí. Ela foi...
Está muito mais clara na BNCC, as habilidades e os conhecimentos estão muito mais claros. As habilidades e os conhecimentos que as crianças devem construir no primeiro ano, no segundo, no terceiro, etc. Na educação infantil, você tem metas, você tem propostas de campos de experimentos, campos de experiências. Houve todo um maior... como eu vou dizer para vocês? Os parâmetros curriculares eram mais genéricos. Na BNCC, esse é um aspecto positivo, era deixar isso mais claro, detalhando, é a palavra que eu estava procurando. São 600 páginas, é uma bíblia. 600 páginas da BNCC inteira. Então, você vai lá. Se tiver na educação infantil, você se orienta por ali, você vai no primeiro ano, segundo, terceiro, você tem ali uma orientação detalhada de como chegar aos conhecimentos em cada época para determinada faixa etária. E o que conhecimentos devem ser alcançados para você seguir o currículo, essa base comum curricular nacional. Agora, onde que está a dica que eu sempre dou? Qual que é uma solução para a gente escapar da malha neoliberal que está por trás de todo o texto da BNCC? É a gente ter sempre a bordo, sempre à beira da cama, ali a cabeceira, ou lá na escola, no seu escaninho, os parâmetros curriculares. Ou no caso da educação infantil, dessinei diretrizes curriculares da educação infantil, o referencial curricular da educação infantil, os parâmetros curriculares para cada componente que nós temos, porque lá você vai buscar muita inspiração, porque a construção desses documentos construções foram muito mais democráticas do que a construção da BNCC. Essa é uma denúncia que nós fazemos a partir de uma leitura crítica desses conteúdos do nosso livro didático, dessa disciplina. Currículo e poder, a gente continua trazendo aqui avanços. Realçamos a perspectiva intercultural. Ela quer promover uma educação para o reconhecimento do outro, para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos sociais, socioculturais, nas nossas sociedades, e é capaz de favorecer a construção de um projeto comum pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas. Isso é um sonho. Essa perspectiva intercultural tem encontrado muita resistência da direita e da extrema-direita no Brasil. É impressionante. Eles estão no poder e só pensam neles mesmos. Não tem aí uma perspectiva intercultural em muitos desses políticos atuantes, que muitas vezes são de origem aqui de Minas Gerais, deputados de Minas Gerais, que me deixam com muita vergonha de ser mineiro. Claro que eu não votei nesses sujeitos, mas trabalham numa perspectiva extremamente preconceituosa, racista, homofóbica, transfóbica, todos esses nomes que a gente pode ver que são verdadeiros horrores. Então, nós temos que ter aqui um sonho de construir essa perspectiva intercultural orientada à construção de uma sociedade mais democrática, plural, humana, que articule políticas de igualdade com políticas de identidade. E aí aqui as mulheres, aquelas letrinhas da LGBTQIA+, sofrem por demais. Depois nós temos uma intersecção com a questão de etnia. Se são indígenas, se são de origem africana, complica mais ainda a situação de opressão e de racismo. E se é pobre, se do ponto de vista material são das camadas mais populares ou abaixo da miséria, então aí a cidadania vai para o espaço. Nessa perspectiva, uma educação que tem essa perspectiva intercultural propõe a negociação cultural, que remete às relações de poder, ao domínio e orientação intelectual e, inclusive, comportamental, que uma classe exerce sobre a outra. Aqui a gente tem evidências. Certas tendências religiosas que, em nome de Deus, em nome de Jesus, têm extrema relação de ódio, de preconceito, quando as pessoas optam por exercer os seus afetos, as suas relações, diferentemente do padrão hegemônico heteronormativo. Homem com homem, mulher com... Olha o ato falho. Masculino com feminino, homem com mulher, essa estrutura de família, pai e mãe e 2 filhos, esse padrão que está em decadência,
toda vez que surge um modelo diferente, uma família com 2 pais, com 2 mães, trisal, vários outros modelos extremamente interessantes, há quem vai buscar apoio numa leitura torta dos documentos religiosos, uma Bíblia, por exemplo, e vai exercer aí um profundo preconceito. E, às vezes, mais do que preconceito, ódio mesmo. Não é à toa que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Isso é uma coisa extremamente lamentável. O Haroldo, interrompendo você, mas Não, faz parte. sim, é porque você não está vendo, né, quando a gente levanta a mão, então é por isso que eu interrompi, Me, assim, me né? ajuda a gerenciar. Quando tiver alguma mão levantada, você fala assim, professor, eu e mais uma pessoa quer falar. Ah, beleza. É porque eu nem levantei agora. Pois é, e essas atitudes aí, tá tudo dentro do, né, do nosso contexto, assim, do que a gente está estudando, né, que é a falta de conhecimento, né, ignorância, né, Exato. que faz com que essas coisas aconteçam, né? E Sim. é uma coisa bem geral mesmo, né? Essa ignorância que não traz o respeito, né? É, não traz o respeito com o próximo, conhecimento da cultura, seja ela religiosa, né? Sim. Seja ela em relação às coisas. E aí acaba essa guerra desnecessária que é o ataque, né? O ataque ao outro, o ataque à etnia, né? E daí vai, né? Nesse É, contexto de tudo que a gente tá falando. esse livro, para quem estudou, quem teve paciência, estudou em grupo, ou fez uma leitura paciente dele, ele dá muitos elementos para a gente sair daqui sabendo que democracia racial no Brasil é uma falácia. Não está no texto essa expressão, porque isso é uma expressão que surgiu depois, muito fortemente, por causa da pandemia. O livro não chega a denunciar isso, mas discute lá a lei que obrigou o ensino de cultura e história africana, e obrigou o ensino das culturas indígenas no Brasil, a lei de 2003, depois a lei de 2008, como o movimento, olha que interessante, como a gente vê que tudo é político, como o movimento negro é muito mais articulado, aí se vocês perguntam assim, se alguém chega e pergunta para você, no contexto do Brasil, quem conseguiu primeiro uma lei para obrigar o ensino da sua cultura? Foram os povos de origem africana ou os povos de origem indígena? Exatamente, talvez porque tenham sofrido muito mais mortes e opressão por causa da escravidão. Claro que o movimento negro foi muito mais articulado e ele conseguiu em 2003. Aí, em 2008, a lei se expande e inclui as culturas indígenas. Porque só agora, na década de 20, do século 21, é que nós estamos vendo a força das culturas indígenas, das centenas de culturas indígenas que nós temos. Um indivíduo lá, da cultura Krenak, ascendeu à Academia Brasileira de Letras pela primeira vez em mais de um século de academia, fundada pelo Machado de Assis. Nós temos deputadas, temos senadoras, nós temos todo um movimento que tem levado ao poder institucional sujeitos, cidadãos de origem indígena. Célia Chacriabá é um exemplo. O Haroldo, eu concordo com essa diversidade, concordo com tudo isso. Agora, essa semana eu fiquei muito chateada. Eu fiz a prova de contagem para o concurso, eu passei nas objetivas, pela minha classificação, eu fiquei em 14º, fiz 47,6 pontos, e a minha redação não vai ser corrigida. Aí eu fui olhar por quê? Porque as pessoas negras e pardas passaram na minha frente. Eu fui olhar uma lá com 43 pontos, e ela vai dar dela, a redação vai ser corrigida e a minha não vai. Então na unidade 4, na unidade 3, para unidade, mas na unidade 3, na unidade 3, na 4, nós vamos discutir lá legislação, a questão como a diversidade tem sido tratada pelas políticas públicas no Brasil. Então, se há de entender o seguinte, isso é feito de um movimento que foi necessário, está datado, ele não vai ser eterno, mas quando se constatou no movimento de redemocratização do Brasil, se percebeu que era injusto a concorrência
pura e simples entre a branquitude e as outras pessoas de origem da negritude e indígena. Conclusão. Foi criada, então, uma ação afirmativa que dá uma cota para quem tem origem de determinadas camadas da população, recebe um adicional de porcentagem nas suas provas para tentar compensar séculos de opressão, séculos de genocídio, no caso daqueles que sobreviveram, daquelas culturas que sobreviveram, séculos de injustiça social. Então, há que se entender que você acabou de perceber que isso está sendo praticado. Mas a pessoa não entrou na sua frente por uma questão de injustiça em relação a você. É uma tentativa social. Não, eu entendo, Haroldo, mas acontece que aí eu me matei de estudar. Não, mas você veja né? bem. É triste isso. Não, aí que está. As ações afirmativas vão existir até que a nossa sociedade deixe em condições de igualdade as crianças brancas, as pardas, as pretas, as azuis, as amarelas. Quando todo mundo estiver em condição de igualdade, de partir juntos do mesmo lugar, vamos tirar isso aí, você vai passar com seus 47 pontos. Até lá, há que se fazer sacrifício. Minha filha também. Minha filha na psicologia da Federal, porque ela estudou em escola particular, por 60 pontos, ela não entrou. Conclusão, se ela tivesse... Porque pessoas com cota tiveram a mesma nota dela e passaram à frente, a nota de corte era 650, as pessoas que tiveram a cota ascenderam. E achamos justo. Sacrifício. O Haroldo, mas aqui, eu quero colocar aqui como negra, tá? O meu posicionamento mediante isso. Eu sei desse contexto, de tudo que você falou, assim, e dessa diversidade, né? Dessa diversidade. Eu estou na mesma fala da Josi aí, né? A gente respeita e tudo. Mas eu acho assim tão contraditório, sabe? E eu acho assim preconceituoso. Entendeu? Isso é o meu posicionamento, a minha fala com né, com essa democracia toda que me dá o direito. Eu não concordo com isso, porque eu acho que a minha inteligência, sabe, não está na cor da minha pele, entendeu? Essa é uma leitura torta. A ação afirmativa não é sobre isso. A ação afirmativa está lá nas políticas públicas. Pois é, mas eu estou essa política pública. Mas veja bem, isso foi definido, isso é uma ordem que vem de Brasília, isso é uma discussão ampla que foi feita há muitas décadas. Sim, eu então, sei. Não, só para frisar, há uma confusão. Não confunda isso, questões muito pessoais, com questões que têm a ver com toda a opressão que os escravizados sofreram no Brasil. As políticas públicas tendem a trazer justiça. Essa da ação afirmativa, facilitar o acesso de mais negros e negras em concursos, em trabalho, em posições de direção, tudo isso que a gente vê, consequência da ação afirmativa, tem a ver com essa discussão que nós fazemos aqui na disciplina e passa pelo seguinte, para compensar, historicamente, toda uma opressão que uma parcela enorme da população, que é a maioria, sofreu. Agora, tem uma opção. Para quem não concorda, como é o seu caso, você, quando se inscreve, você pode optar que você quer participar da ampla concorrência. A sua forma de atuar politicamente é o seguinte, eu não concordo com essa política, a minha inteligência não tem a ver com a minha pele, isso não é o que está sendo discutido, mas se você entende assim, na hora que você marca lá, você não pede privilégio. Você quer ser tratada como um cidadão. Tem que ter essa conscientização mesmo. Porque... Veja, isso está posto. Está posto, como agora você trouxe aqui, e nós estamos falando aqui, para aqueles que não concordam, sendo de origem parda, indígena, negra, africana, no caso do Brasil, preta, depende da terminologia, mas se tem origem africana, foi oprimido durante séculos, sofreram um genocídio na África, sofreram um genocídio aqui no Brasil, os indígenas, quem tem essa condição e tem essa consciência, não, eu preciso dessa ajuda para compensar, eu não tive boa escola, só estudei em escola pública sem qualidade, não tive chance de ter uma boa formação, faço 600 pontos, com os 10% eu aciono e entro na psicologia da Federal. Quem tem 600 pontos e teve privilégio de ter estudado em uma escola boa, mas não conseguiu fazer mais pontos, não tem o 10% a mais, não entra
e a vaga é daqueles, porque até ontem, todas as vagas, 99% eram vagas ocupadas pela branquitude, ou, se a gente não vai usar a cor da pele, por aqueles que tinham ali condições econômicas privilegiadas. Claro, há alguns casos de indígenas com condições, há casos de muitas famílias de origem africana com condições, entraram na federal. A gente via lá um ou outro indígena, uma ou outra pessoa negra, mas era esmagadoramente dominado pelas famílias de classe média alta. Isso mudou. Isso mudou. Haroldo, eu concordo com você. Nisso aí eu concordo. Só que a minha vida inteira eu estudei em escola pública. Agora que eu estou fazendo uma faculdade que estou pagando, tenho desconto. Agora, a vida inteira eu acho assim que deveria essas cotas elas serem mais investigadas. Porque, por exemplo, se ela estudou em escola pública, eu também estudei. Sim, Eu acho sim. que elas tinham que ser mais investigadas, sabe? Uhum. Mas isso extrapola. Qual que é a ação? Eu vou dar a voz para você, só fechar esse assunto. A questão é a seguinte: se não discorda, você mobiliza uma ação popular, você vai atrás do Eu teria que entrar com uma ação. Não, você teria que mobilizar o deputado que te representa, a deputada que te representa, o senador em que você votou, porque aquela história, essa disciplina, nós estamos discutindo aqui currículo tem a ver com posição política, posicionamento. Se você não concorda, mobiliza em quem você votou, para que, então, mobilize lá no Congresso, no Senado, uma revisão da ação afirmativa, para que, então, você busque essa justiça que você está apontando aí. Ou seja, problematize e vai atrás de solução. Vamos ouvir a colega. O que eu ia dizer é que você falou de universidade pública, universidade privada, a questão de cota, a questão de não cota, igual a Josi falou, a questão da investigação, porque às vezes é por questão financeira, não pela pele, e hoje em dia as universidades públicas, elas são ocupadas por pessoas que tiveram condições de pagar cursinho, que tiveram condições de estudar em escola. As universidades públicas, voltada mais, se você for olhar, gente que estudou em escola particular a vida inteira, que teve condições de pagar a escola isso mudou. Teve condições de pagar cursinho para passar. A gente que eu, Júnior, mais alguém aqui, entrou na FUMEC por bolsa oportunidade, por questão financeira, por questão de baixa renda e não ter condições de pagar uma faculdade. É uma ótima questão que você traz. Então, vou dar uma dica aqui que tem a ver com pesquisas das ações afirmativas. Porque uma política pública, vocês já estudaram lá no começo do curso, a política pública parte de um problema, propõe solução, ela é monitorada e ela, de tempos em tempos, ela é revisada. O que se percebeu? A federal, quando eu estudei em 2004 a 2010, 2012, fiz graduação e mestrado direto lá, a universidade tinha um perfil de estudante. Hoje, 20 anos depois, existe na universidade meio a meio. Então, esse discurso de que a universidade só tem os ricos já mudou por causa das ações afirmativas. Antes, os melhores alunos eram os originários das camadas da elite. Hoje, os melhores alunos são os cotistas, quem entrou por ação afirmativa. Ou seja, tem aí um efeito positivo dessa ação afirmativa que a gente não pode negar pelas pesquisas. Vai lá na universidade agora e veja como tem muito mais pessoas de origem das camadas populares do ponto de vista econômico, do ponto de vista étnico. E o que acontece na universidade? Uma universidade federal como a nossa, aqui de Minas Gerais, ela é responsável. O cotista entra, ele recebe uma bolsa para ter condições financeiras de se manter na universidade. Se ele vem de fora, ele tem moradia estudantil, tem restaurante, tem subsídios para que ele possa permanecer. Não é só entrar com cota, é permanecer. Aí há uma compensação, há bolsas para auxiliar os estudantes que não têm condições financeiras. Existe toda uma avaliação criteriosa para que você seja bolsista, para você ter condições de permanecer na universidade. Isso é bacana demais. Professor, pois não? Sendo breve, com tudo isso que eu ouvi das discussões, tendo aqui pessoas que tiveram experiência, igual a Josilene, a Júnia, que poder falar, eu não sei se estou certa, mas toda essa discussão, acredito eu, que ela um dia vai se encaminhar para entendermos que a diferença maior no Brasil é financeira e não cor, e não raça. Existe, sim, o preconceito, existe o racismo, é uma outra forma de lidar com eles. A gente realmente precisa entender que isso não significa
as ofensas, enfim. Mas essa questão... Concordo, Flávia. Dessa questão dos estudos, eu espero que a gente consiga também, mobilizando, igual o professor explicou, sobre a busca do nosso representante na política, para entendermos que o problema não está na questão do negro ou do branco, sabe por quê? Isso. Existem negros ricos, existem brancos pobres, não existe. Isso. Agora, qual que é o dado estatístico? Você tem toda a razão, mas a estatística aponta, quando essa política foi lançada, Flávia, que a maioria, há uma coincidência entre pobre e de origem indígena e de origem africana. Há uma coincidência da maioria. Agora, as exceções é o problema. Nenhuma lei é perfeita. E para cuidar dessas exceções, vocês, então, estão aí com a pista já dada pelo nosso debate. É mobilizar na hora que essa... De tempos em tempos, tem data marcada. Quando essa ação afirmativa for reavaliada, é a mobilização popular que vai pressionar os políticos para que eles tirem a característica da ação afirmativa por etnia e ponha por questão econômica, para ser mais justa. Isso é um movimento de mobilização que está posto por toda essa discussão que nós estamos fazendo. Excelente proposta. Eu concordo com você. E só para concluir, essa questão de hoje, vivenciarmos que a maior parte da população que menos privilegiada são cultura dos indígenas, dos negros, eu concordo plenamente. Isso por causa da colonização, pensando em decolonização, tirar essa diferença, só que a gente vai ter que passar por esse momento primeiro. Exato. Essa é a imperfeição da lei. E aí nós temos que reconhecer, como alguém fala assim, não, eu acho que isso é o racismo às avessas, eu tenho competência, a minha inteligência não está ligada à minha pele. Quem tem essa consciência, se for consciente mesmo, marca lá na hora que você não marca a opção de concorrer porque estudou em escola pública e porque é de origem africana ou de origem indígena. Você tem uma posição política a ser assumida aí, mas isso vai da consciência de cada pessoa. Aí o seu posicionamento, exatamente. E agora eu concordo. Isso fui eu mesma. E eu concordo com o senhor, professor. Eu acho que tem que ter essa consciência aí e pensar no outro e olhar para o outro e não ver só a cor do outro. Sim, exato. Então, isso às avessas, tanto para lá como para cá. Exato. Né? A gente está passando, Flávia, exatamente por isso aí. Sabe? É um processo longo. Eu acredito que esse processo não vai acabar agora, vai existir outras situações igual a da Josi, né, que batalhou para fazer sua prova, né, até chegar ao que é proposto aí por essa lei, sabe? E essa lei tem uma característica... A gente não ser tão radical em relação às coisas. Há uma perseguição completa, ainda muito evidente no Brasil, em relação a tantas outras coisas, ao racismo, né, à cultura, à religião, né? Estou citando aqui, né? O professor o Haroldo fez uma fala muito interessante a respeito, né, daqueles que pegam a Bíblia e são malefícios, né? E eu ainda defendo que é uma ignorância no sentido mesmo radical da palavra, que é a falta de conhecimento, né? E a pessoa tem ali e usa da forma que compreende, sabe? Mas se buscar mesmo a historicidade, se buscar mesmo o conhecimento, né, deste livro que a gente está falando aqui, que é a Bíblia, não vai causar isso, porque eu acredito que não é este o aprendizado, o ensinamento proposto nela. Muito bem, muito bem. Então, resumo da ópera. Devemos entender desse debate que as ações afirmativas são ações compensatórias para fazer justiça social um pouco mais do que o que nós tínhamos há 20 anos atrás. Essa discussão, eu lembro que eu fiz na minha graduação, 2005, 2006, estava fresquinha a discussão. E eu lembro que eu defendi com o meu grupo que o critério deveria ser o econômico. Eu tirei 98 em 100, porque o meu grupo defendeu isso que vocês estão falando agora. A gente falava assim, gente, mas não seria mais coerente a ação afirmativa basear-se numa comprovação de renda? Quem tiver mais carência tiver a oportunidade compensatória, já que coincide que são os pobres, que são negros, que são indígenas. Mas prevaleceu na discussão lá da lei essa questão de fazer uma compensação explícita baseada em etnia. Então, nosso grupo foi voto vencido, o professor nos tirou 2 pontos
quase que nós fechamos a disciplina, porque o debate foi rico, mas eu me lembro que a gente teve essa discussão posta há 20 anos atrás, ou quase isso, e a nossa proposta também era a intuição melhor seria focar na comprovação de renda e, a partir daí, estabelecer mais justiça. Mas isso é que nós estamos discutindo. Conclusão, as leis são falhas, são feitas por seres humanos, então nós temos que aperfeiçoá-las. E a proposta é, vamos fazer o movimento indo atrás dos nossos representantes. Queridas, nós estamos aqui com o nosso tempo quase esgotado. Eu vou avançar mais 5 minutos para trazer uma discussão aqui, fechando o nosso encontro, que foi muito rico, principalmente por um debate que tem a ver totalmente com a disciplina, com a discussão que nós estamos fazendo, e o texto dos slides que a gente não puder debater aqui, eu vou disponibilizar daqui a pouco lá, e vocês estudem, porque eles são bastante explicativos. Eu queria fechar numa ponte entre arte e currículo, trazendo essa discussão do ensino de arte e o interculturalismo, que tem tudo a ver com esse nosso debate aqui. Propostas contemporâneas do ensino de arte são diferentes das concepções anteriores, marcada por quê? Nós temos agora, nos tempos atuais, um compromisso maior com a cultura e com a história. Cultura indígena, cultura europeia, cultura africana e as suas respectivas histórias. Houve um tempo em que predominava a cultura e a história europeias. Várias disciplinas contribuem para esse desenvolvimento, ciências humanas e sociais, educação e o próprio campo da arte. Até recentemente, somente a arte erudita era tida como fonte de prazer estético. A arte popular era ignorada ou vista com desdém pela maioria dos estudiosos, enquanto que a cultura de massa era condenada na sua totalidade. Isso, felizmente, tem mudado. Cada vez mais há um espaço maior para a cultura de massa, a arte popular não está hierarquizada mais, submetida à arte erudita. Você pode ver que artistas indígenas de origem africana estão expondo hoje da mesma forma que aqueles artistas de origem das camadas mais da elite. Nessa direção, a partir dos anos 60, essa hierarquia rígida começou a se desmoronar. O reconhecimento do caráter ideológico dos padrões usados para definir a qualidade estética acelerou o fenômeno do multiculturalismo, que tem uma vertente mais radical, que é o interculturalismo, que defende a valorização e o intercâmbio entre os diferentes grupos culturais. Basicamente, a maior diferença aqui entre multiculturalismo e interculturalismo é o fato de que o multiculturalismo vem e anuncia, olha, nós somos uma sociedade diversa, nós temos várias culturas contribuindo para gerar o que seja o povo brasileiro. Quando nós temos uma proposta intercultural, nós vamos radicalizar essa percepção e vamos, então, forjar o estudo das culturas com a mesma forma de valorização que a cultura europeia. Então, se o multiculturalismo percebe que nós somos diversos, a proposta intercultural ela valoriza e leva à sala de aula, dependendo da competência docente, a discussão para mostrar a potência das culturas indígenas, a potência das culturas de origem africana, que aqui no Brasil nós temos remanescentes ainda isolados, que preservam a sua cultura originária da África, que são as culturas quilombolas. Muito bem. Na unidade 3, a gente discute currículo e a padronização decorrente de um tipo de currículo que só atende ao modelo hegemônico. Essa denúncia é muito importante, a gente faz bastante ênfase a esse aspecto, currículo ligado à padronização. Agora, padronização a partir de que régua? Qual é a régua de medida? É a régua da medida do padrão europeu. Essa racionalidade platônica, esse modelo europeu, ele tem sido questionado, discutido, e tentativas de superação acontecem a cada dia nos mais variados rincões do Brasil. Como é que a gente escapa da padronização? Exatamente denunciando o racismo estrutural, denunciando a necessidade de a gente decolonizar os currículos e trazer para a escola, para o chão da escola, as culturas, valorizar e apresentar para as crianças de todas as origens as culturas africanas e as culturas indígenas, que são centenas no Brasil. Discutimos nessa unidade também a inclusão social na perspectiva dessa educação multicultural, democrática e cidadã. Claro, se nós temos uma proposta multicultural, intercultural, certamente nós teremos maior inclusão, como a gente acabou de ver nesse debate.
Hoje, a Universidade Federal de Minas Gerais é muito mais inclusiva, tem muito mais diversidade, efeito da ação afirmativa, que tem duração, ela não é eterna, ela vai durar enquanto, vocês já colocaram aqui no debate, enquanto for necessária uma compensação. Se as pessoas de origem africana, de origem indígena, ascenderem a escolas públicas de qualidade e tiverem condições de chegar na universidade, disputando as vagas em pé de igualdade com os jovens da origem da elite, então vai chegar o momento que a própria situação do país vai falar assim, encerra-se o processo de cota, porque todo mundo agora tem condições justas de disputa. E, por fim, é nessa unidade 4 que a gente denuncia, primeiro, o avanço a partir das leis que obrigam o ensino das culturas africanas e indígenas. Depois, a partir do debate que se estabelece aí, nós temos, então, uma denúncia de que houve uma tentativa de dizer que nós vivíamos numa democracia racial, mas bastou vir a pandemia para isso ser radicalizado e perceber morreram muito mais pobres e pretos do que brancos e ricos. Então, o racismo estrutural veio como um conceito, surgiu um livro famosíssimo chamado Racismo Estrutural, a partir de filósofos africanos, e desde então já está na ordem do dia. Hoje a gente não tem mais a ilusão de que o Brasil seja uma democracia racial, nós somos uma sociedade marcada pelo racismo, que tem efeitos na cultura das mais variadas formas. Cenas do tipo certos cidadãos, em nome de Deus, destruindo templos, terreiros de umbanda, de candomblé, isso é evidente, onde você vê que tem intolerância religiosa, onde você tem uma legislação que precisa ser mais firme e rigorosa com esses preconceitos e essa violência e ódio de origem religiosa. Por fim, a gente discute a avaliação, promovendo, então, que um projeto político-pedagógico, se foi construído democraticamente, envolve crianças, jovens, famílias, toda a comunidade escolar, de modo, então, que como que se avalia o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, são orientados por uma construção de um projeto político-pedagógico que, quanto mais democrática for a sua construção, mais democrática será a avaliação, mais democrática será o processo de inclusão, mais democrático será a relação entre todos da comunidade, para que nós tenhamos, então, uma escola de preferência pública, de qualidade, para a gente não entrar mais nesse tipo de distorções em que a gente viu aqui que uma colega acabou sentindo na pele. Nessa direção, proponho que vocês vejam os blocos, estudem revisando os blocos, estudem fazendo o movimento de passar o olho naqueles apanhados que vocês fizeram. Toda a aula minha ao vivo, eu propus um PDF. Leia o PDF, que lá é um resumo das aulas. Os PDFs anteriores eram um resumo das unidades, daquilo que a gente discutiu. Esse de hoje é uma síntese mais completa. Vou postar agora para vocês. E quem fizer esse movimento de estudar com calma, fazer revisão, deixar sexta-feira à noite para dormir cedo, descansar bastante, certamente eu não vou esperar menos de vocês do que 60 na prova de sábado. E muita gente vai tirar 70 na prova. Obrigado, gente. Vou tirar um print aqui de vocês, documentando o nosso encontro. Alguma dúvida? Fez sentido, pessoal? Fez para mim fez muito sentido. E só uma questão que você falou no iniciozinho, até da outra aula de artes também. As questões que são feitas para a gente fazer em casa, ela possui toda aquela elaboração, ela mais problematiza. E mais extensa. Mais extensa do que da prova, né? Sim. A de currículo, inclusive, os blocos eu aproveito para discutir tudo que não está no livro, então eu faço uma discussão crítica da BNCC, são textos longos, mas esses são os textos dos concursos. A Josi que está aqui, cadê ela? A Josi que está aqui. Josi, não é verdade? Os concursos, às vezes, tem uma página inteira de uma pergunta? Foi muito parecida a prova, muito parecida. Aquelas questões da DOCA, que a gente já fez com os 2 textos, justificativa, teve bastante. Teve, às vezes, uma questão de, às vezes, mais de uma folha, com 2 textos, bastante parecida com as provas da FUMEC. Excelente, Josi. Isso é um exemplo. As pessoas não entendem, Flávia, o que esse professor quer. Tem professora que coloca a questão com 3 linhas. Olha, eu simplesmente estou
respeitando a inteligência de vocês. É o argumento da Júnia, é o argumento de vocês. É o seguinte, a vida concreta, como eu tenho 30 anos de experiência, quantas turmas passaram? Milhares de estudantes. O que é que eu fiz? Desde que eu entrei na pedagogia EAD, questões complexas nos blocos para que vocês se instrumentalizem. Uma aluna, há 6 anos atrás, ela foi extremamente crítica, pediu a minha retirada para a DOCA. Nós conversamos com ela, não, essas questões são mais simples, você fazer em casa com o tempo e tal. Ela foi ao ENAD. Saiu do ENAD, a primeira coisa que ela fez, postou um zap para a DOCA dizendo, agora eu entendi as provas do professor Haroldo e as questões dos blocos. Ele estava nos preparando para fazer esse tipo de concurso. Ela fez uma autocrítica que anulou completamente qualquer coisa que eu podia estar sentindo por ela. Eu não estava com nenhuma mágoa. Mas na hora que ela retratou para a DOCA falou, tá vendo? Aquela que te pediu para sair em agosto, setembro, em dezembro no ENAD, o ENAD é sempre feito no final do ano, ela assumiu que as questões que nós fazemos aqui preparam vocês para os concursos, para a vida profissional, para a vida prática. Então... Não foi uma crítica, não. Eu concordo. Não. A sua fala, Flávia, eu te agradeço. Não, eu agradeço a sua fala, porque deixa claro na gravação que há uma distinção metodológica. Questões complexas demais, 2 páginas, é para o bloco, para se preparar para os concursos. E no concurso não tem escolha. O concurso você faz uma prova com 60, 90 questões em 3, 4 horas. Aqui vocês vão fazer 12 de cada uma, dá 48. Então, assim, são questões que têm a ver com o tempo, vocês estão se formando. Mas depois, terminada a graduação, aí a vida pega, são 100 questões em 3 horas, né? Um concurso que tem prova de manhã e prova à tarde. Então, isso é a vida profissional. E a sua fala só foi ilustrar o seguinte, fiquem tranquilas que eu fiz questão, na hora que eu selecionei as perguntas tranquilas, uma mais ou menos complexa, mas sempre dentro do conteúdo, e outra, pensando que vocês vão fazer 4 provas. Então, não se trata de torturar vocês, se trata de entender o mínimo. Quem entender o mínimo vai tirar 60. A minha pergunta foi literalmente de aluno, sabe? Josi, e eu desejo para você, continue estudando, você tem tudo para passar da próxima vez, e estamos juntos. Eu entendo completamente essa situação. Assim como aqui em casa nós sofremos muito, tinha todas as condições dela estar na Universidade Federal, onde nós sempre estudamos, eu e a mãe dela sempre estudamos lá, mas ela passou alguém que, por questão de justiça e de compensação, ocupou a vaga dela. Está fazendo na PUC, já está no 6º período e feliz da vida. É assim, esse é o mundo, né? Esse é o mundo. Gente, muito grato pela presença, pela paciência de vocês. É uma turma participativa. Agradeço demais e sucesso aqui na escola e na vida de vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Haroldo. Obrigado a vocês, queridas, pela presença, câmara aberta. Obrigada. Vocês são incríveis, vocês são incríveis. Tchau, queridas. Tchau. Tchau, querida.